boa noite. Boa noite para todo mundo que já está aí conectado para essa nossa super live hoje para falar sobre segurança psicológica e gestão de mudanças. Oi, Marte, que bom te ver aqui. Oi, Henrique, entra aí comigo ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo puxar o Henrique aqui. Agora achei aqui, já te chamo aí, Henrique. Henrique, consegue me ouvir? Recebeu aí meu convite? Olá, boa noite para quem está chegando. O Henrique já deve estar entrando aqui ao vivo com a gente. Olá! E aí, E aí, meu amigo? fala, Vivi. Beleza? Tudo jóia? Que alegria imensa te ter aqui, Henrique. O prazer é todo meu. Super feliz aí de estar voltando aos palcos da New You aqui. Que boa! Nada como a gente poder aí estar olhando um pouco para a realidade que a gente vive e tá pensando sobre ela, né, Henrique? Para a gente fazer cada vez mais e melhor. Sem dúvida, sem dúvida. O aprendizado é eterno, né? Nunca tá Sempre, tão cara. bem que Nada não possa muda depois melhorar. do outro, né? Exatamente, exatamente. Show de bola. Vamos aguardar uns minutinhos, Henrique, que a galera, tenho várias pessoas que me avisaram que vão estar conectando e entrando aqui com a gente. E aí a gente já inicia, assim. Perfeito. Boa Show. noite, pessoal. Boa noite, galera que está entrando aí. Super na expectativa para falar sobre um tema sempre muito atual, né, Henrique? Eu sou suspeito, né? Que eu acho. Eu sou fã aí da temática como um todo, né? E acho que é um negócio que tá na nossa vida em qualquer esfera, né? Não só no trabalho, mas na vida pessoal também, né? Então tem que sempre Sem dúvida. manter a pegada do aprendizado aí, né? E como faz diferença, né, quando a gente parte de algumas premissas mínimas, assim, né, para olhar para a realidade e tomar decisões a todo instante de como é que a gente vai estar lidando com essas situações que nos desafiam todo dia, né? Boa noite, pessoal. Eu vi que várias pessoas estão entrando aí. Naira, adorei te ver aqui. Oi, Aline. Dá oi aí pra galera que tu conhece, Henrique. Tenho certeza que a tua galera também tá aqui A conosco. galera tá chegando aos pouquinhos aí. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Super Boa. feliz de ter todo mundo aí. Bom, eu acho que a gente pode ir aquecendo aqui, Henrique. Então, assim, primeiramente, de coração, super obrigada pela parceria de estar sempre pronto e disponível para a gente estar aprendendo juntos aqui, porque eu acho que essa é a nossa ideia, né? Que a partir daquilo que a gente estuda, a partir daquilo que a gente aprendeu assistindo as outras pessoas ou vivendo, né? Que a gente possa aí trocar figurinhas, quem está nos escutando fica super à vontade para ir mandando comentários aqui pra gente. O time da New You tá aqui conectado, vai estar anotando e nos ajudando aí também. Então, acho que a gente faz esse bate-bola aqui, eu e o Henrique, e é bem essa a proposta. Olhando muito para o nosso dia a dia e para a realidade aí que todos nós vivemos, né? E que a gente possa aqui estar discutindo pontos que possam gerar insights para quem está nos escutando também, poder lidar cada vez melhor tanto com as mudanças quanto com o desafio de criarmos ambientes psicologicamente seguros, né? E a gente já vai falar um pouco sobre isso. Então, quem está conectado aí, lembrar de alguém que possa se beneficiar, né? Manda o aviãozinho. E se não, acho que é importante dizer que às vezes tem pessoas que entram e não conseguem ficar até o final. E a ideia é que depois a gente possa estar disponibilizando essa live também lá no canal do YouTube da Nil, onde, enfim, todas as pessoas vão poder aí estar assistindo novamente, né? Ou compartilhando com alguém que ache interessante também. Bom, então para nós começar, Henrique, assim, eu acho que
primeiramente, eu sou a Aline da New You, né? Acredito que aqui a maioria que está aqui conosco me conhece, mas vi que tem algumas pessoas aqui que talvez não, né? Então, a minha formação é em psicologia desde sempre, né? Acho que o meu olhar é sempre para poder entender e compreender cada vez mais, né? Como é que se dá as relações humanas no espaço de trabalho e como que a gente pode construir ambientes cada vez mais humanos no sentido da gente se sentir muito à vontade, ser quem a gente é, poder dar a contribuição que a gente pode ter, né? Enfim, pode estar trazendo a partir daquilo que a gente viveu e também estar sempre aprendendo com quem está interagindo com a gente. Então, acho que essa é a nossa base aí. Tenho mais de 15 anos de experiência já trabalhando em grandes organizações e agora aí, enfim, levando algumas soluções para o mercado a partir da New You. Henrique, eu vou deixar para tu te apresentar, porque ninguém melhor do que tu para destacar de onde você fala e que olhar você traz aqui para nós sobre essa temática. Bora lá, a bola tá contigo aí. A pergunta é difícil se definir, né? Acho que está eternamente se redescobrindo, mas vamos lá, né? Falando um pouquinho quem que é o Henrique. Eu sou gaúcho, natural do interior do Rio Grande do Sul, atualmente moro em São Paulo. Sou engenheiro por formação, brinco que sou um engenheiro de humanas, né? Eu sempre gosto de me definir aí como Muito alguém que caía por acaso, mas que é apaixonado por um monte de coisa, né? E tá aí sempre jogando de um lado para o outro aí no que diz respeito à carreira. Hoje eu brinco que eu estou, né, gerente de experiência do cliente no Nubank, né? Que é a maior fintech aí da América Latina, em amplo crescimento. Também, né, tenho hoje aproximadamente 10 anos de carreira, sempre nas áreas mais de melhoria contínua, de gestão da transformação e principalmente gestão de equipes, né, que é algo que eu gosto muito de fazer e estou eternamente descobrindo aí a fórmula, né? Eu acho que aqui não existe certo e errado, né? Diferente do mundo da engenharia, onde existe uma resposta certa, né? Aqui acho que nesse mundão de pessoas, gestão e afins, não existe certo e errado, né? Acho que é muito tentativa e erro, e a gente está sempre aprendendo aí como acertar mais do que errar, né? Excelente. O que tem tudo a ver com mudanças, né, Henrique? Assim, acho que de alguma forma na tua apresentação tu falas do quanto que a mudança ela te atrai e faz parte da sua vida e quando ela não acontece você tende a provocá-la. Faz sentido eu te definir assim? Com certeza. Acho que tem aquela mosquinha ali que tá sempre no ouvido zunindo, né? Tá, mas e aí? Muito tempo numa mesma coisa, muito tempo numa mesma rotina. O que dá para fazer agora de diferente e realmente viver algo novo, né? Que por mais que dê o frio na barriga, por mais que gere alguma incerteza, sempre gera mais bons momentos do que ruins, né? Então, a gente sempre coleta aprendizados aí no decorrer da jornada, né? Que legal, sensacional. Eu acho que nesse sentido de falar um pouco de mim, como é que a mudança aparece na minha vida, né? E o quanto que esse tema, assim, eu me conecto muito, né? É interessante que em algum momento não muito distante, parando para pensar na minha carreira e como eu ia seguir, eu me dei conta o quanto que, assim, desde muito pequena eu era daquelas que a minha mãe saía de casa e eu dava um jeito de tirar os móveis do lugar e encontrar um novo layout, porque eu queria a mudança. Enquanto que os meus pais já não eram tanto da mudança, né? Então eles chegavam em casa e botavam tudo para o lugar, mas eu queria encontrar espaços onde podia ver e fazer as coisas diferentes. E um dado bem curioso, assim, né? Durante toda a minha trajetória de carreira, eu nunca fiz nada que existia antes de eu chegar. Então eu comecei indo para uma consultoria de recrutamento e seleção, eu cheguei lá e falei, por que a gente não começa a fazer diagnóstico organizacional? Por que a gente não faz pesquisa de clima? Por que a gente... quem sabe, a gente nunca pensou, então vamos fazer. Bom, daí depois fui atuar em algumas empresas para implementar processos que não existiam. Entrei na IAR, onde eu fiquei mais de 10 anos, e assim, todas as posições que eu ocupei sempre foram posições que elas estavam começando no momento que eu chegava, né? E quando a coisa virava uma rotina e tinha um bom draft, eu dizia, bom, tá bom, deixa eu ver o que mais eu posso fazer, né? E não por acaso, inclusive, fui trabalhar, fui uma a primeira profissional na Iara Brasil a trabalhar como líder de gestão de mudanças de projetos, criei uma área e um time né, focado exatamente nessa temática. E hoje eu diria assim que talvez
no mínimo 95% dos projetos que eu entro dentro das organizações tem muito a ver com mudança, né? Ou pelo menos preparar as pessoas para viver os processos de mudança. Então, acho que a gente está falando de uma temática da qual ela está muito presente no nosso dia a dia e também na nossa atuação profissional, né, Henrique? Então, tomara aí a gente consiga trazer alguns insights para quem está aqui com a gente. Então, super obrigada aí para quem entrou aqui no decorrer da nossa fala e bora lá. Henrique, para nós começar, né? Quem está nos escutando, quando a gente fala de gestão de mudanças, o que as pessoas deveriam ter em mente? Como é que você define o que é essa temática que a gente está se propondo a falar sobre ela? Boa, show de bola. Então, né, Aline, eu acho que é um negócio engraçado, né? Porque quando eu hoje atuo também como professor na escola Conquer, né? E uma das aulas que eu é gestão da mudança e essa pergunta ela sempre vem, né? Mas o que é gestão da mudança? Porque hoje é até comum a gente ver, né, em algumas empresas, áreas de gestão da mudança, ou às vezes as pessoas buscando certificação em gestão da mudança, algo desse gênero, né? E quando a gente para pensar, eu acho que por mais que seja um conceito novo, né, vamos dizer assim, acho que com o advento aí de internet, de gerações também acabando, né, mudando um pouco do perfil, acho que antigamente essa coisa era muito mais toca e vai, e hoje acho que existe um pouco mais, né, dessa preocupação com o lado humano de tudo que a gente faz, né, que bom que isso existe. Mas no fim do dia, a mudança é um negócio que acontece faz muitos anos, né? Acho que na história da humanidade, se a gente for pegar, mudança é algo que está presente no nosso dia a dia, né? E não só nas corporações, mas na nossa vida. A gente muda o tempo todo, né? De cidade, de rotina, de emprego, de vida, de tudo, né? E eu acho que com o passar do tempo, acho que as organizações estão começando a entender, né, que grandes processos, sejam eles de pequenas melhorias, pequenas implementações, ou sejam de grandes transformações corporativas, né, que é algo que vem ganhando espaço no mercado. Cada vez mais as pessoas, as organizações vêm entendendo o poder da metodologia, né, para grandes mudanças, aumentar a rentabilidade dos negócios, melhorar engajamento, melhorar processo. Isso tem ganhado muito espaço, né? E aí começa a vir uma série de metodologias e abordagens que ajudam a gente a digerir um pouco esse processo, né? Porque se a gente for traçar um paralelo com a nossa vida pessoal, qualquer mudança gera um pouco de estresse, né? Quando isso envolve não só a nossa vida pessoal, porque a gente é parte, né, de uma organização, e também, né, todo gera um risco ali, gera uma incerteza, isso começa a gerar uma explosão de sentimento nas pessoas, né? E acho que daí começa a surgir a importância, né, da gente olhar para isso sob um aspecto um pouco mais metodológico e intencional, eu diria que é a palavra. Acho que por mais que a gente faça muita coisa meio no automático, trazer intencionalidade para esse processo é o ponto-chave aqui, né? E eu acho que é isso que tu traz, né? Quando tu, putz, trabalhei com gestão da mudança, trabalhei com implementação, é muito sobre isso, né? Sobre como prepara tudo isso, como prepara esse terreno para a coisa acontecer, né? Excelente. E aí eu acho que assim, só destacando talvez elementos da tua fala, né? Primeiro, assim, acho que o que a gente está falando aqui, ele serve tanto para as mudanças que nós escolhemos fazer na nossa vida, quanto para as mudanças que a gente se vê obrigado a ter que se adaptar a elas, né? Acho que para todas elas vale o que a gente vai dizer. E aí, basicamente, a gente está falando, né? Quando a gente fala de gestão de mudança, de sair do ponto A e ir para o ponto B, e ter, né, assim, tentar antever o máximo possível aquilo que é possível prever. Mas quando a gente fala em viver uma mudança, a gente tem uma certeza, que é não temos como ter certeza e antever tudo que iremos enfrentar, né? Assim, certamente imprevistos surgirão e o caminho pode ser mais longo ou mais árduo do que aquilo que a gente consegue prever inicialmente, né, Henrique? E aí eu gosto muito quando você diz assim que as mudanças não é algo novo, é verdade. Eu acho que é um tema emergente que vem ganhando cada vez mais relevância e reconhecimento, até pela velocidade com que as mudanças acontecem hoje na nossa vida e no mundo do trabalho, e o impacto que isso tem na vida das organizações e da carreira das pessoas, né? Agora, eu também, sempre que eu tenho a oportunidade de, enfim, conduzir um workshop para instrumentar as pessoas para lidar melhor com gestão de mudança, eu gosto sempre de partir do princípio que nós estamos falando de um tema que todos nós
vivemos desde que nascemos. E que, portanto, nós temos muito conhecimento. O que nós não temos muitas vezes é consciência de quando a gente lidou bem com a mudança e ela foi positiva, o que a gente fez que deu certo. E quando a gente sofreu mais e talvez não lidou e não teve um resultado tão positivo, o que nos faltou fazer? E aqui a gente está falando de fazer algo que só nós podemos fazer por nós mesmos. Porque eu vejo muitas pessoas numa postura de os outros. Ninguém me falou, ninguém me disse, não estou sabendo, a informação não chegou para mim. Né? E a grande pergunta é, tá bom, mas se a informação não... Qual é a informação que você precisa e se ela não enxergou, se ela não chegou até você, como é que você pode buscar? Então, acho que isso é chave. Então, eu queria ressaltar isso que você falou, que sim, estamos falando de um tema que todo mundo que está nos ouvindo é sênior, né? E certamente já viveu muito. Por vezes só não tem a clareza. E aí eu acho que, assim, a palavra consciência, que é isso que a gente está falando, né? Ter consciência de o que eu estou fazendo e que resultado isso vai gerar para mim. Ou o que eu não estou fazendo e que seria importante para que eu tivesse o resultado que eu desejo, né? Então, acho que é um pouco esse o nosso objetivo aqui de gerar insights e trazer mais consciência para as pessoas, né, Henrique? Perfeito. E aí, como você mesmo falou, né? Ansiedade, medo, risco. Cara, o desafio com essa consciência é minimizar isso. Mas isso faz parte da mudança, porque a gente não tem como ter certeza de tudo, né? Total, total. E eu acho que tem duas perspectivas aqui, né, Aline? O primeiro é como que eu, como participante de uma grande mudança, lido com os meus sentimentos e tenho um papel mais ativo dentro disso e não fico só esperando as coisas virem, né? Eu não fico só naquela incerteza, numa curva de mudança eterna. E a gente, como papel, né, de liderança ou de implementadores, vamos dizer assim, de processos novos, como que a gente prepara os outros também, né? Eu acho que existe esse papel mútuo aqui dentro do processo de transformação, né, principalmente organizacional, que é um pouco do que a gente está tratando aqui, que é, como eu, como indivíduo, lido com tudo isso, e aí acho que tem toda uma questão de autoconhecimento, de autopercepção e de protagonismo necessário, e como que eu, como líder ou como pessoa influenciadora de todo um eventual processo de mudança, eu crio um ambiente onde as pessoas se sintam mais à vontade, onde as pessoas comprem mais as ideias e acabem se conectando muito mais com o propósito que está sendo proposto ali dentro daquele processo, né? Então, acho que eu sempre gosto de dizer que é um papel duplo, né? A gente, por mais que a gente seja líder de mudança, é importante a gente entender que a gente também está num processo de gestão, né? De um eventual processo. Porque muitas vezes nós não somos os CEOs ou donos das empresas, né? A gente também faz parte ali de toda uma atmosfera, de todo um núcleo organizacional que torna a gente parte daquele processo, quase com esse papel duplo, né? De como eu crio, mas como que eu também sou protagonista, gero insight e consigo me portar da melhor forma dentro de um processo de mudança que também envolve, né, os meus medos, os meus receios, as minhas incertezas, e aquilo acaba, né, por gerar toda uma atmosfera, porque a gente acaba influenciando, né, quem está ao nosso redor das mais variadas formas, né? Excelente, Henrique. E te ouvindo assim, né? Eu fiz uma metáfora aqui. Então, quando a gente fala de gestão de mudanças, a gente está falando de trabalhar o fator humano, as pessoas, né? Porque uma mudança, a mudança organizacional, enfim, dos contextos já só acontecem quando as pessoas mudam, né? Então, a gestão de mudanças, ela cuida do fator humano, né? Ela não cuida da tecnologia, do processo em si, mas ela cuida de como o fator humano está sendo impactado e vai se adaptar a essa mudança. E aí, te ouvindo, assim, duas coisas. A primeira, né, é a clássica curva da mudança. Então, vamos lá. Existem aqui aquelas 5 etapas, as 5 perguntinhas, né, que a gente tem que se fazer. Então, assim, qual é a informação que eu preciso, né? Qual é a resposta que eu preciso para eu poder ir tendo consciência e tomando a melhor decisão frente ao processo de mudança? Então, me ajuda aqui. A primeira delas é entender claramente por que a mudança precisa acontecer. Mesmo quando a gente toma a decisão, e eu vejo, e eu já fiz isso, e vejo pessoas, às vezes, tomando a decisão de mudar, sem a clareza de, mas por que é mesmo que esta mudança precisa acontecer e precisa acontecer agora? Então, essa é a primeira pergunta.
Na medida em que eu entendo e faz sentido ela acontecer agora, eu vou para a segunda pergunta, que é como que eu vou ser impactado por essa mudança? E aí a gente ouve muito falar, né? As pessoas estão resistindo à mudança, ou a gente se vê resistindo à mudança, e às vezes a gente não sabe como sair disso. A gente só resiste à mudança quando a gente não tem clareza, primeiro, de por que a mudança é importante, segundo, de como eu vou ser impactado, no sentido de o que eu ganho e o que eu perco com a mudança. Que é só quando eu tenho essa clareza que eu vou realmente conseguir fazer aquele balanço que todos nós fazemos, alguns de forma consciente e muitos de forma inconsciente. E aí que vem a resistência, que é, afinal de contas, eu vou mais perder, eu vou mais ganhar com essa mudança. Porque a mudança verdadeiramente só acontece e ela é positiva, tem chance de ser positiva, se ela é algo que eu vou mais ganhar do que perder, né? E toda mudança, diga-se de passagem, tem perdas, né, Henrique? Eu logo vou querer que tu traga um exemplo aí para nós. E só concluindo aqui, então, primeiro, por que a mudança é necessária? Segundo, como é que ela vai me impactar, né? E essa balança de se vou mais ganhar do que perder. O terceiro, a gente vai para, tá bom, então, que conhecimentos eu preciso? O que eu preciso que eu não tenho para viver essa mudança? Uma vez que eu entendo que eu preciso, o quarto passo de como é que eu vou adquirir isso, seja conhecimento, seja recurso, seja o que for, né? O suporte que eu preciso. E por último, é quando eu passo a viver aquela mudança, mas eu preciso que ela me traga, comece a me trazer os benefícios que eu imaginava, e eu vejo que o contexto à minha volta valoriza esse novo jeito das coisas acontecer. Então, assim, de uma forma muito rápida e simplificada, essa é a nossa curva da mudança, né, Henrique? E um último ponto, antes de jogar a bola para você, quando você falava eu tenho duplo papel na organização, eu fiquei pensando, gente, não é só na organização. Às vezes, se é com um grupo de amigos, você tem um duplo papel. Em casa, quem tem filhos, né? Quem é casado, quem tem uma rede de familiar mais ampliada, por vezes você tem um papel, né? Então, assim, quando a gente fala de duplo papel, acho que a gente tem em todas as esferas da vida. Basta a gente querer jogar esse papel, que ele não precisa ser formal. É de que forma eu me posiciono diante da mudança. E aí, o maior alerta para mim, que eu tenho visto e vou querer te escutar, é assim, é a gente querer ajudar o outro ou entender como o outro está passando sem antes ter clareza de como é que a mudança está me impactando e como é que eu estou lidando com ela. Eu brinco que eu estava no momento crítico de um determinado projeto e eu não estava ainda conseguindo fazer a balança e, de fato, tomar a decisão de que eu quero viver tudo isso. E aí um amigo, um colega me chamou e disse, Aline, vamos tomar um café que eu preciso conversar. Eu disse, olha, se é para falar sobre essa mudança nesse momento, eu não tenho condições. Né? Eu ainda estou no vale do desespero e estou precisando responder algumas perguntas, não tenho condições de te ajudar, mas deixa eu passar por aí, por essa etapa, que eu te chamo para tomar café. Então, acho que isso é fundamental. Henrique, dito isso, assim, queria te ouvir, assim, se tu tens algum exemplo de alguma mudança que você viveu na tua vida, que tu pode ir ilustrando para nós, assim, que atitudes tuas foram críticas para que tu chegasse no resultado que tu chegastes, assim. Boa. Acho que é assim, né? Pegando um pouco do teu gancho, né, Aline? Acho que conectar tudo isso é super relevante a gente pensar, né, que dentro de todo esse processo, né, do duplo papel, do nosso papel como parte, né, da transformação, eu sempre gosto de trazer para uma linha de que a gente não pode esquecer que instintivamente, né, como seres humanos, as pessoas buscam vantagens para si mesmo, né? E eu acho que esse é um ponto assim que a gente super não pode ignorar, né, dentro de todo o espectro aí que a gente trabalha, que é por trás de qualquer organização, por trás de qualquer área, por trás de qualquer coisa, existem seres humanos que têm suas motivações, seus problemas, seus dramas e tudo aquilo que rege, né, a vida de uma pessoa. E aí eu acho que quando a gente começa a pensar nisso, a gente é impossível, né, falar de tudo isso aqui sem conectar com o fator autoconhecimento, né? Como que eu estou me sentindo, como que eu estou lidando com tudo, como que as coisas estão acontecendo comigo, para que depois eu consiga olhar para o outro, né? É negócio lá do avião que a gente brinca, né? Que primeiro a gente bota a máscara na gente e depois a gente ajuda a É pessoa do isso. lado. E eu acho que super se conecta com isso tudo, né? Porque pode chegar um determinado momento em que determinada função, determinada área, determinado projeto já não está mais fazendo aquele sentido 100%, né?
E eu acho que é importante a gente pensar nisso, e até pegando um pouco do gancho, né, que tu trouxe do exemplo, né? Putz, eu hoje, né, para sair da empresa que eu trabalhava antes, para estar onde eu estou hoje, foi um processo muito complexo, né, para mim. Eu acho que tinha sido aquele primeiro emprego, muitos anos, né, mais 6 anos ali na mesma coisa, muitos amigos, família, morando perto de todo mundo e tal e coisa. E eu acabei, né, dentro daquela ânsia de querer algo novo, querer algo diferente, querer crescer, tinha essa ambição, acabei fazendo uma transição muito grande. E eu acho que o principal ponto aqui que fez eu, né, chegar nessa conclusão ou ter a convicção de que aquele era o movimento certo, foi entender o que que me fazia bem, né, o que que me motivava. Por isso que eu trouxe a questão do autoconhecimento, né? Eu acho que é impossível a gente desconectar uma coisa da outra, uma vez que, como você mesmo falou, né, não existe cenário perfeito, né? Tudo a gente vai estar tendo que analisar ali os prós e contras, o que que faz sentido, o que que não faz sentido. E aí, de novo, né, vem aquele gancho do o que que é valor para mim neste momento, né? Porque o que é valor hoje pode não ter sido valor para mim há 3 anos atrás, quando eu fiz essa mudança, ou pode não ser valor daqui a um ano para frente. E acho que entender esse nosso momento, né, o que está fazendo sentido para a gente naquela hora e o que que vai ajudar a gente a construir esse plano de médio e longo prazo, faz a gente ter um pouco mais de convicção, né, nessas coisas. E aí acaba tudo se conectando, né? É muito difícil. Eu sempre digo, cara, falar sobre gestão da mudança sem autoconhecimento e escuta ativa é impossível. Porque, você não vai saber o seu papel dentro daquele processo como um todo, e dois, você não vai entender como o outro está se sentindo, né? Porque principalmente quando a gente fala no ambiente organizacional, é lógico que criar awareness, né? Falar sobre o que que vem aí, qual é o momento que a empresa vive, é importante. Mas no fundo, a grande motivação de todas as pessoas é saber o que que aquilo vai mudar para ela. O que que aquilo afeta na vida dela. Né? E quando a gente consegue conectar esses pontos, e é super difícil conectar esses pontos, né? Eu gosto até de falar, porque acho que tem algumas pessoas que trabalham comigo e sabem, né? Isso é muito difícil de fazer, porque a gente também é parte de uma engrenagem. E tudo isso vai acontecendo de forma também muito natural. Né? Óbvio que quando a gente tem uma estrutura metodológica que nos ajude, isso faz a gente impulsionar muito. Mas se a gente não tem, a gente acaba passando por vários picos e vales até chegar no estado da arte. E isso gera uma complexidade enorme, né? Porque, acima de tudo, mudar processos já é algo difícil. Mudar pessoas, então, é quase impossível aí, mas nada é impossível dentro desse espectro, né? Sensacional, sem dúvida, assim, penso exatamente como você é. E te ouvindo, assim, né? Eu fui lembrando de algumas coisas que eu já vi, já vivi, assim, nessa linha. Então, a primeira delas, assim, o passo número 1 é o que que importa para você hoje, né? E, assim, o quanto que hoje em dia, e acho que as redes sociais, ela tem todo um legado e uma série de benefícios e coisas boas e facilidades que ela traz para nós, mas ela também pode ter o outro lado, assim, não tão positivo se a gente não tiver clareza de como a gente usa. E aí eu tô lembrando muito nessa linha do que você trazia, que é quando a gente fala do que importa. Então eu vejo muitas pessoas definindo o que elas querem ou o que elas vão fazer ou qual é a prioridade pelo que elas mais enxergam nas redes sociais, pelo que elas mais ouvem das outras pessoas. Tá bom, mas será que para ela, neste momento da vida dela, isso é o que mais importa? E aí eu lembro assim, eu tenho um desejo muito grande de viver um tempo da minha vida em São Paulo, né? Tem algo assim que me diz que eu quero experimentar isso, né? E eu tive essa oportunidade. Só que eu tive essa oportunidade no momento em que, na minha vida pessoal, né? Assim, eu me separando, com filhos pequenos, não querendo deixar os meus filhos distantes do pai, no convívio diário, não era o melhor momento, e naquele momento, assim, é um sonho no momento errado. Então, para mim, ele, assim, não passou, deixou de ser a minha prioridade. Ele não fazia sentido. É porque eu não gosto da ideia, eu amo a ideia e quero muito. Mas olhando que momento de vida e olhando na minha vida, no meu contexto mais ampliado, eu entendia que ia ser mais problema
do que solução. Então, acho que isso é para ilustrar o que a gente está falando aqui, né? Então, assim, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente poder... Por outro lado, né? Eu lembrei também de quantas pessoas eu presenciei e tive a oportunidade de conversar com elas depois, tomaram decisões precipitadas com base em informações equivocadas ou míopes, no sentido de elas não foram atrás da melhor informação disponível para poder enxergar todo o cenário que elas deviam enxergar para conseguir tomar a melhor decisão. Então, quando a gente fala dessa curva da mudança, né, de você ir respondendo essas perguntas, tem aquele momento que você precisa fazer o balanço e tomar a decisão do que você vai fazer. E aí, quando eu falo da melhor informação disponível, é aquilo que a gente disse. No processo de mudança, nem sempre se tem todas as respostas no momento que se gostaria de ter. Mas uma coisa é eu saber que ainda não existe esta resposta que eu preciso. Outra coisa é eu ouvir pessoas dizendo a resposta já existe, é essa aqui que você não vai gostar. E aí eu tomo ela como verdade e tomo uma decisão de que, por exemplo, vou abandonar o processo de mudança. Né? Eu vi várias pessoas fazendo isso e se arrependendo. Por quê? Porque elas tomaram decisão em cima de uma informação míope, elas não tinham toda a informação. A melhor resposta naquele momento que elas tomaram é, de fato, ainda não existe a resposta que você está querendo. Se você vai precisar mudar de estado ou não vai precisar mudar de estado para permanecer na empresa que você está, por exemplo. Uma outra situação, né, eram pessoas que, enfim, nessa questão de você vai ter que mudar de cidade, não toparam continuar, né, dentro da carreira que era super alinhada com o que elas buscavam, porque elas entendiam que vir morar em Porto Alegre não tinha boas faculdades para os filhos. E aí, quando você senta com essas pessoas e você pergunta, mas você já foi a Porto Alegre alguma vez? Nunca fui. Você conhece as universidades? Nunca vi. Você já pesquisou? Nunca fiz, mas dizem que. Tá, e aí? Né? Então, acho que assim, nessa linha do autoconhecimento, né? Eu acho que tem duas dimensões que eu queria salientar. Uma é você poder se conectar com você mesmo e se permitir identificar o que você está sentindo, porque isso te fala muita coisa. E você ter pessoas que você confia, com quem você pode compartilhar, e essas pessoas daqui a pouco podem te ajudar a ver por ângulos diferentes que você não está vendo, como, por exemplo, essas perguntas que eu acabei de dizer que eu fiz para uma pessoa que estava tomando uma decisão do tipo, não vou para Porto Alegre porque não tem boas faculdades para os meus filhos. Né? Quando, na verdade, faltava informação. Então, acho que esse lado é um lado importante de você entender o que você está sentindo. E o outro é cuidado para garantir que você tem a melhor informação disponível. E como a gente tem essa informação, não é esperando ela chegar, é indo atrás e entendendo quem são as pessoas que podem ter a melhor informação para nos dar. Aí, por vezes, a gente vai ter que lidar com a dúvida, e são dúvidas, às vezes, que tem um mega impacto, né? Vou continuar morando no Brasil ou vou ter que ir para o Japão? Né? E a gente sabe que tem situações assim. Então, queria destacar isso aí a partir do que você trouxe, porque acho que é um elemento super importante. E aí, Henrique, assim, te escutando e jogando a bola para você, a gente está falando aqui do quanto que é importante a gente se conhecer, tanto emocionalmente, quanto buscar o maior número de informações possíveis, né? E nesse sentido, o que a gente faz com isso tudo? Né? É o quão importante é a gente se sentir à vontade e ter segurança de que, na dúvida, na ansiedade, no medo, o melhor que eu posso fazer é conseguir compartilhar com o meu líder ou com as pessoas responsáveis pela mudança esses sentimentos. Né? Porque muitas vezes as pessoas se escondem e elas passam a funcionar e reagir a situações a partir do medo, por exemplo, a partir da dúvida, da angústia, né? Ao invés de compartilhar esse sentimento e junto com as pessoas ao seu redor e, enfim, os responsáveis pelo processo de mudança entender o que ela pode fazer. E isso nada mais é do que quando a gente fala em segurança psicológica, né? É de você estar num ambiente onde você se sente à vontade para realmente compartilhar o que está pensando e sentindo e, obviamente, correr alguns riscos. Eu queria te ouvir, né? O que tu tem visto, né? O que tu já viveu, né? E o que tu tem feito, assim, né? Para ti ou para o teu time, assim, para as pessoas que trabalham com você, para a gente conseguir criar e manter esse ambiente de segurança psicológica que a gente sabe que num ambiente normal, né? Sem mudança, já é um desafio.
isso tudo fica ainda mais desafiador frente a processos de mudança, né? O que tu me fala sobre esse assunto? Perfeito. Eu acho que, assim, né, Nilton, eu vou conectar com um ponto que você trouxe, né? Que é o fato de qualquer processo de mudança, ele tá intrínseco ali um cenário de incerteza, né? E acho que qualquer cenário de incerteza, uma vez que, por mais que a gente tenha claro onde vai chegar ou como vai chegar, sempre existem riscos, sempre existem processos que podem acontecer no meio do caminho que geram essa incerteza de forma mais expressiva, né? E toda incerteza gera medo, né? É muito difícil a gente, como ser humano aqui, não sentir esse receio, essa apreensão, esse sentimento de dúvida com relação ao que pode vir a acontecer, né? E aí eu acho que, para mim, o ponto central disso tudo e aí, antes de trazer, né, esse ponto central, vou fazer um parênteses aqui, que ter uma rede de apoio, igual você falou, né? Ah, alguém que possa te ouvir, alguém que você possa conversar, seja um par, seja um líder, seja um liderado, seja um colega, seja um amigo mesmo por fora, isso é super importante, né? Porque às vezes falar ajuda a gente a conectar as ideias, a trazer as coisas mais à tona e deixar o cenário um pouco mais elucidado do que tem por aí, né? E aí, quando a gente fala, né, na construção dessa rede de apoio, vem muito esse papel, né, do líder liderado, né? Porque aí isso acaba sendo um processo muito chave dentro de qualquer mudança organizacional, né? É muito difícil esse processo não envolver esse tipo de relação, uma vez que é a relação talvez mais frequente e intensa, né, que se tem dentro de qualquer organização. E aí eu sempre gosto de conectar que segurança psicológica não é um botão que a gente aperta, né, e ativa e desativa, né? Do tipo, hoje eu tô seguro psicologicamente, amanhã eu não tô. Ou, não, então o meu líder falou para mim que eu posso me sentir seguro psicologicamente e tá tudo certo, né? A partir de agora eu tô aqui, gerou isso aqui, putz, me sinto outra pessoa. E não tem nada a ver com isso, né? Eu acho que segurança psicológica está muito relacionado à confiança, né? O quão eu confio naquela pessoa, naquele grupo, naquela organização, para realmente trazer o que eu estou sentindo, né? Sem medo de julgamento, sem medo de nenhuma punição, sem medo de qualquer consequência que aquilo possa vir a gerar, né? E esse processo de confiança, por isso que eu comentei um pouco ali da questão de pares, de colegas, é muito mais fácil a gente desenvolver, né? Mas, quando a gente olha para um espectro de liderança, a gente acaba se deparando, né, com uma situação de, putz, como que eu posso confiar nessa pessoa ou não posso? Né? Será que isso aqui vai ser usado contra mim ou não vai? Né? E eu acho que o principal ponto, e aí eu tive um líder, né, na minha carreira que sempre trazia isso, né, que, putz, para ele o maior valor, né, de qualquer funcionário era a confiança, né? Ele ainda brincava que eu podia errar eu só não podia errar em segurança, né, porque era na indústria, e compliance, que o resto todo eu podia errar, né, porque era parte do processo de aprendizado, era parte do viver riscos, né, para a gente tentar melhorar as coisas. E quando eu recebo essa mensagem, né, de, cara, você pode errar em tudo, menos em segurança e em compliance, isso começa a me gerar um sentimento de, puxa, legal, esse cara, ele tá aqui por mim, né? Ele tá na minha retaguarda, ele tá me apoiando nas minhas decisões, nas minhas tentativas, no meu processo de desenvolvimento, né? Principalmente quando a gente está em algum lugar que é novo, que a gente não se sente tão à vontade, ou algo do gênero. Só que o fato dele falar isso para mim uma vez não gera um sentimento de confiança meu nele, né? É necessário toda uma construção de relacionamento, atitudes, né? Eu sempre gosto de trazer um termo que se chama walk the talk, né? Que é um termo em inglês que significa o quanto a gente faz as coisas pelo exemplo, né? E não somente pela fala. De nada adianta eu ter um discurso lindo, maravilhoso, pró-mudança, de alta segurança psicológica, se na prática eu faço tudo diferente, né? É muito mais necessário que eu haja com algo alinhado do que eu fique falando, a Deus dará. Então eu acho que esse foi
consistência aqui, né, Henrique? Eu acho que é um processo que tem que ter consistência, né? Acho que é isso que tá querendo salientar, assim, sem Com dúvida. certeza. E eu acho que é isso, né? Confiança não se constrói da noite para o dia e não existe segurança psicológica sem confiança. Então, alguns exemplos, né, de como que a gente constrói confiança. Cara, quando a pessoa faz alguma coisa errada e você tá ali junto na retaguarda, dizendo, não, eu tô contigo, isso aqui tá ok, a gente vai fazer assim. Ou, putz, você pode me falar aqui suas questões pessoais, que eu não vou colocar isso numa avaliação de performance, por exemplo. Uhum. Então, eu acho que existem pequenas atitudes no dia a dia que, obviamente, né, a gente também, como ser humano, às vezes acaba falhando um pouco em fazer, mas que quando a gente coloca intencionalidade, né, e realmente demonstra ali vulnerabilidade, empatia, conexão, cara, fica muito mais fácil de construir esse ambiente de confiança e quando existe confiança, fica muito mais fácil, né, da gente construir uma relação positiva entre as pessoas e realmente proporcionar esse espaço aberto, né? E eu acho que, para concluir aqui, né, quando existe isso, não só, né, meu com meu líder, por exemplo, mas meu liderado comigo, é bizarro o quão a gente consegue alavancar oportunidades de melhoria, não só técnicas específicas, mas de engajamento das pessoas, né? Acho que quando a gente se coloca numa posição de escuta ativa, a gente acaba sabendo de coisas que se a gente não se colocasse na intencionalidade ali, a gente jamais saberia, né? E onde as coisas acontecem, muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco dos insights, da lógica, porque é impossível a gente viver tudo o tempo todo, né? Então, construir rede Uhum. de relacionamento, de apoio e de confiança e conexão, cara, eu entendo que é super essencial para a gente atingir qualquer tipo de objetivo, seja ele de conexão, seja ele de resultado prático mesmo, financeiro, né? Já que Entendo. está num espectro um pouco mais organizacional, Uhum. é muito difícil, né, fazer isso sem esse ambiente de confiança, porque aí a pessoa ela pode até comprar a ideia ali na tua frente, mas você virou as costas, esquece. Tudo se esvai e nada Perfeito. aumenta, né? Perfeito. Eu gosto muito disso que você traz, porque, na verdade, quando a gente fala de segurança psicológica e a gente fala do papel, para além de só estar atento como a mudança está nos impactando e o que faz sentido para nós, mas a gente olhar para quem está à nossa volta, seja na vida pessoal, seja como líder, a gente está falando, como você falou, não é algo que você constrói ali. É algo que você traz das relações que você tem com essa pessoa. Então, ele é um processo. E segurança psicológica é algo que precisa ser criado e cultivado diariamente. E na mudança, né, o desafio de você manter isso é ainda maior. Mas passa muito por você ser verdadeiro e você conseguir olhar para si e entender que impacto está gerando nos outros e você conseguir olhar para o outro, né? Que é o que você traz a partir da escutativa, assim. Henrique, deixa eu entender o que que você está vivendo, como é que para você está batendo, né? O que que do teu contexto maior pode estar impactando para você estar sendo assim ou assado, né? E é um pouco do que a gente trouxe dos nossos exemplos, assim, do que faz em determinados momentos a gente achar algo interessante e que faz sentido e faz a gente, às vezes, tomar a decisão de tô dentro e quero ir, ou por vezes vai fazer a gente dizer, não, neste momento da minha vida, né, a balança não fecha. Né? Acho que é um pouco isso, né, Henrique? Mas é muito isso, ele é um processo e ele depende, no fim do dia, da gente ser humano, né? Assim, de fato. Com certeza. E acho que até, né, Aline, pegando um pouco do gancho de algo que você falou lá bem no início, né, do nosso papo aqui, que é nem sempre as notícias, né, ou a informação que a gente tem para passar ou receber, elas são positivas, né? Então, Perfeito. como que a gente também estabelece dentro dessa passagem de notícias não tão boas, essa franqueza, essa transparência, essa honestidade? Porque às vezes é muito melhor eu trazer, olha, o cenário realmente é esse, a gente não tem aqui todas as respostas ainda, pode ser que não seja positivo o output que a gente vai ter com determinada parte do processo, mas eu estou aqui sendo transparente e te trazendo o que eu mais tenho. Talvez isso seja muito melhor do que eu criar um fantástico mundo ali onde tudo é perfeito, onde
ninguém, né, pode saber o que está rolando, e aí fica Uhum. aquela coisa meio, ninguém sabe o que vai acontecer e tal. E isso acaba, às vezes, por ter um efeito rebote, né? De fato, de ser muito pior, né? E essa incerteza ficar rondando, do que a gente ser franco mesmo e dizer, olha, gente, realmente, o momento aqui não é dos melhores, a gente não está vivendo, né, um momento tão incrível assim, e essa mudança por Uhum. ser necessária, né? A gente já não está mais falando de Uhum. um será que vai ser bom, será que vai ser... Não, às vezes é um momento de crise, é um momento de incerteza tremenda e que a transparência, que essa conexão, de novo, né? Essa construção de confiança, ela pode ser muito mais eficaz do que, de fato, eu contar uma história que talvez soe bem aos ouvidos de todos e todas, né? E aí é super interessante, né, Henrique? Porque, assim, quando a gente fala em gestão de mudanças, né, não significa só dar boas notícias. Mudanças, por vezes, envolve você ter que dar ou receber más notícias. Mas o processo de gestão de mudanças é o como você dá a notícia que não é tão boa. Existem várias formas de você dar. E aí, quando você fala assim que segurança psicológica não é uma coisa que você aperta o botão, é algo que a gente cria, né? E você traz a questão da conexão, né? Da importância da conexão verdadeira que você tem com a pessoa. Tem uma outra variável que eu lembrei aqui, e eu tenho me debruçado muito sobre ela, que é a questão da linguagem. Né? A pior coisa que você pode fazer num processo de mudança é você querer dar conselhos para outra pessoa. Né? Porque isso não é empatia, isso você impõe a sua realidade para o outro. E aí, na empatia, você precisa entender essa pessoa, entender a linguagem dela, para saber como você dá essa mensagem de um jeito que ajuda ela a lidar melhor com o processo do que ela lidaria se você não tivesse esses cuidados. Então, eu acho que essas nuances, eu brinco, essas sutilezas é que fazem toda a diferença. Seja na forma de você poder suportar o outro e principalmente no impacto que tem e na forma como esse outro vai conseguir avançar na curva da mudança, né? Então, acho que esses são elementos, assim, que por vezes são detalhes, não são complicados, mas a gente não tem consciência, né, da diferença que faz. Então, assim, acho que algumas dicas que a gente pode dar aqui é não dê conselhos, né? Escute verdadeiramente a outra pessoa no seu contexto, no que para ela importa, no que enfim, o que está pesando mais para ela, e também fica atenta a essa linguagem, né, de como é que você pode engajá-la. E aí eu lembro de um projeto assim que eu estava envolvida e que abrangia o Brasil inteiro, né, diferentes, e a gente tem diferentes realidades assim quando a gente vai para diferentes regiões do Brasil. E dentro desse projeto, sendo gerenciado aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tinha muito um olhar de, gente, isso aqui é uma transformação, isso aqui é uma transformação. E aí a gente tinha que falar com pessoas muito simples lá do interior, né, do Nordeste. E a gente viu o quanto que chegar lá e falar para essas pessoas que a gente estava fazendo uma transformação era uma palavra que assustava. Ela não engajava, ela não despertava o desejo e o interesse que nós queríamos. Ela criava uma barreira de entrada, assim. Então, eu acho que é isso que eu estou falando da linguagem, assim, que a gente tem que ficar atento quem é esse outro, que mundo ele vive, o que, que ele enxerga e de que forma eu consigo falar com ele, entendendo os seus desafios, mas usar também uma linguagem que vai, de fato, levar a mensagem daquilo que eu estou percebendo que essa mudança vai ser para ele. Porque, por vezes, só essa falta de sensibilidade e essa conexão pode criar uma barreira e eu simplesmente rotular que ele está resistindo e pronto, né? Exato, né, Aline? E eu acho que aqui entra um espectro, né, que conecta um pouco também com o que eu comentei lá no início, né, de que, diferente de uma ciência exata aqui, não existe certo e errado, né, porque as pessoas são diferentes. As pessoas reagem às coisas de forma diferente, né? É muito difícil eu colocar aqui numa caixinha e dizer que se eu fizer a comunicação de forma X, Y, Z vai dar certo, e se eu fizer a comunicação de forma W, A, V, vai dar errado, né? Não funciona assim. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente entender que existem, sim, metodologias e existem, sim, abordagens de gestão da mudança que podem ajudar a gente a moldar um melhor cenário, né? Eu sempre digo, e a gente conecta muito até com o pessoal aqui, né, da página, talvez vai se familiarizar, né, que é com o Lean, né, que é a melhoria contínua.
quando a gente fala nisso, não existe uma fórmula de, eu vou pegar a ferramenta X, vou aplicar aqui e isso vai ser um output Z perfeito. Não, a gente usa das ferramentas de melhoria justamente para olhar a melhor abordagem de resolver um determinado problema, né? Então, primeiro eu defino o meu problema, entendo onde eu quero chegar e depois eu escolho a melhor abordagem, o melhor formato, o como eu vou fazer. E acho que quando a gente fala em gestão da mudança, é importante a gente adotar uma forma muito parecida, né? Que é, ok, qual é o problema? Qual é a situação que eu tenho? Onde eu quero chegar? E aí sim eu entender. Beleza, com as ferramentas que eu tenho, que né, as teorias de gestão da mudança me trazem, e o cenário que eu já conheço, que eu estou vivendo, qual é a melhor abordagem e como eu posso fazer, né? Mas não pode eu achar que, putz, eu vou chamar um consultor ou uma consultora externa que não sabe nada da minha realidade, não conhece nada da minha empresa, e ele vai me dar um pacotinho aqui de gestão da mudança perfeito e que vai funcionar, né? É preciso essa conexão, né, de qual é o real problema, o que está acontecendo, como que né, o meu cenário operacionaliza hoje, para daí então, né, eu usar dessas metodologias, dessas ferramentas, para conseguir chegar num cenário mais ideal possível, né? Excelente. Estou eu vivendo um processo de mudança aqui ao vivo e a cores. Né? Eu tô aqui, tava jogando futebol e acho que deu um desentendimento. Sabe fazer ao vivo aí. Ao vivo e a cores aqui. E acho que é bem isso, Henrique, assim, né? É muito qual é o entendimento que hoje as pessoas têm sobre essa temática, né? E o uso que de fato se pode passar. Mas ele não foge, assim, de a gente conseguir com que cada um se aproprie de tudo isso, de olhe para si e que depois consiga, de fato, olhar para o outro, né? E aí, assim, tá me batendo muito forte, talvez mais do que nunca, né? Tudo isso, esse olhar que a gente faz de profissional impactado pela mudança e de líder, ela tá muito presente no nosso dia a dia, assim, na nossa vida pessoal, né? Total, total. E aí acaba trazendo esse ponto à tona, né? As coisas que a gente vive, o cenário ao qual a gente está inserido, e tudo que está ao nosso redor mexe demais com como a gente reage às coisas, né? E aí eu acho que entra um pouco no ponto que você trouxe, né? Putz, a pessoa que mora em Porto Alegre ou que está dentro de um escritório vive uma realidade muito diferente daqui a pouco alguém que está dentro de uma fábrica ou dentro de uma operação ou até em outra cidade, né? Como São Paulo, como o interior de qualquer lugar. E aí a gente que não vive, né, a realidade do outro, a gente não consegue muitas vezes se pôr naquele lugar, né? Por isso que eu acho que esse processo de escuta ativa, talvez ele não resolva, né? De fato, essa situação na sua totalidade ali da gente conseguir, né? Putz, não, então agora, já que eu estou escutando, eu sei exatamente o que está rolando. Não sei, né? Eu sempre gosto de trazer, quando a gente acaba discutindo questões, né? Até de diversidade, inclusão, eu não sei o que uma mulher vai passar, né? Porque eu nunca vou viver esse chapéu. Então, o mínimo que eu posso fazer é ter uma escutativa, tentar entender, tentar ser o mais empático possível. Mas quando a gente coloca, né, e traz para a mesa esses diferentes públicos e todas essas realidades, esse processo fica um pouco mais fácil, né? Então, acho que quando a gente fala, né, nesse processo de gestão da transformação, também é muito sobre isso, né? Sobre a gente conseguir colocar diferentes perspectivas na mesa e entender, beleza, como que eu chego num cenário mais ideal, se é que existe isso, mas que atenda o maior número de pessoas, né? Que eu consiga engajar o maior número de pessoas e que eu chegue no meu objetivo, né? Porque no final do dia, principalmente quando a gente traz isso para um contexto organizacional, a gente está falando também sobre rentabilizar mais negócios, a gente está falando também sobre garantir sustentabilidade das empresas, a gente está falando sobre isso, né? Porque é, no fim, como o nosso sistema se operacionaliza, né? E a gente não pode esquecer, né, desses objetivos e entender que gestão da mudança, engajamento, né, estratégia organizacional são meios para a gente atingir esses objetivos e de nada adianta, né? Não existe
eu sempre brinco que não existe CNPJ sem CPF, né? É impossível eu ter uma transformação, né? Até tem um autor de gestão da mudança que eu gosto muito, que é o John Kotter, que ele fala, né, que organizações não mudam, pessoas mudam e pessoas mudam organizações. Então, é muito a gente entrar nesse contexto, né? Não adianta eu achar que a empresa mudou. Não, calma. Mas quem que compõe a empresa? Né? Quem que compõe essa cultura, se não as pessoas que lá trabalham? Né? Então, a gente ignorar isso é algo extremamente perigoso e problemático dentro de qualquer processo de transformação organizacional, né? E aí acaba misturando, porque não existe a gente falar sobre isso sem falar sobre um contexto mais de vida, né? Então, vivendo esse momento ao vivo aí, né? Mas, pessoal. Oi? Tô com um processo de mudança aqui, eu vivi a cores, ó. Deu? A vozinha já te ajuda, tá bom? Deu? Henrique, acho que é exatamente isso que tu falou. E outro dia eu conversava com um outro colega sobre os desafios da diversidade e da inclusão, né? Ele passa por variáveis muito parecidas como essas que a gente está falando aqui, porque não deixa de ser um grande processo de mudança de como a gente lidar com as realidades das equipes hoje ou daquilo que a gente está se propondo, né? É lidar com maneiras muito diferentes e é poder se conectar com diferentes realidades e ter essa sensibilidade. Porque senão, dificilmente você cria um espaço inclusivo, dificilmente você aprende e amplia o teu olhar, dificilmente você tem a riqueza que você quer e você, de fato, consegue criar um lugar para todos e fazer essa mudança que a gente está se propondo, né? E não existe, né? Eu conseguir fazer algo de forma imperativa, né? Eu acho que isso, por mais que isso tenha sido uma realidade há muitos anos atrás, né? Da gente ver empresas e corporações adotando essa postura mais intensa de, olha, eu mando e tu obedece. Acho que isso é algo que, no momento atual de mercado que a gente vive, já não tem mais funcionado tanto, né? A gente já está vivendo um momento, talvez até por questões geracionais, por questões de mercado mesmo, de autoconhecimento de todo mundo que está trabalhando, que está inserido no mercado de trabalho, a gente começa a cada vez mais entender, né? E aí acho que meio que fecha com tudo que a gente falou, né? Que todo esse processo, esse olhar, né, de segurança psicológica, de gestão da transformação, de olhar com atenção para o fator humano, acaba por ser indispensável em qualquer empresa, em qualquer momento organizacional, né? E eu acho que, concluindo um pouco aqui essa linha de raciocínio, é a gente entender também que, como seres humanos, a gente não vai chegar num estado ótimo sempre, né? É muito difícil. Acho que gestão, né, de pessoas, de mudança, de qualquer processo, é, é uma arte, né? É muito difícil fazer isso e a gente tem que estar sempre se colocando nessa posição de aprendiz, né? De como que eu aprendo todo momento e como que eu rodo um ciclo de saber que eu nem sempre acertei, mas o que que eu posso fazer para melhor fazer da próxima vez, né? Eu acho que é muito importante a gente também não se colocar nessa eu quero sempre acertar, eu quero ser o melhor gestor do mundo o tempo todo, que é muito difícil fazer isso na prática, né? Mas é importante que a gente esteja sempre nessa posição de aprendizagem e tentando se colocar no lugar do outro, fazer a coisa acontecer da melhor forma possível, né? É isso aí. Acho que, assim, a mensagem final nossa é assim, a referência tem que ser você, né? E o melhor líder que você possa ser é olhando para você, entendendo como as coisas estão te impactando e você poder, a partir desse lugar, escutar o outro e entender o que que para ele faz sentido, o que que para ele tá pesando, seja na vida real e seja nos processos de mudança, ainda mais, né? Essa sensibilidade faz toda a diferença, assim. Henrique, a gente acabou avançando aqui um pouquinho no nosso tempo, mas queria que você deixasse aí para o pessoal uma. Eu não sei se a Aline e o Márcio, que estão aqui com a gente, tem alguma dúvida, alguma pergunta que surgiu aí da galera. Eu não consegui acompanhar aqui, estava muito concentrado no que o Henrique estava trazendo, e depois tive a minha mudança aqui para lidar ao vivo e a cores, e eu acabei não vendo se entrou alguma dúvida. Aline ou Márcio, conseguem nos ajudar aqui? Alguma pergunta que seria interessante a gente abordar?
Pelo que Acho eu que a vi gente aqui. foi. Oi, Henrique. Não, pelo que eu vi aqui não tem nada muito específico, só centrou algo para a página DM mesmo. Tá. Então, queria poder jogar a bola para te trazer uma mensagem final para nós, assim, o que que fica desse nosso bate-papo? E eu acho que de tudo que foi surgindo e a gente foi conectando aqui, Boa. né? Eu acho que, tentando sumarizar um pouco, né, nessa 1 hora de conversa, que para mim passou voando, pelo menos espero que para todo mundo também. Lembrar sempre, né, que quando a gente fala em gestão da mudança, a gente está falando sobre pessoas, né, sempre sobre pessoas. Acho que a gente não pode ignorar isso, por mais que a gente esteja, né, vivendo às vezes um incêndio, uma loucura, alguma coisa, às vezes parar, respirar, tirar um pouquinho do dia para tentar olhar para isso é super essencial. Não é fácil, né? Acho que ter empatia primeiro com a gente mesmo, né? E depois para conseguir estar com esse grau de empatia mais aflorado para com o outro é super essencial para que a gente também não entenda, né? Que a gente não é um super-herói, né? A gente não vai conseguir resolver todos os problemas o tempo todo e se colocar nessa posição aí de ouvinte, de alguém que quer estar ali, né? Que está genuinamente interessado em trazer um cenário melhor. Cara, acho que esse é o primeiro passo para qualquer cenário, né? Porque eu acho que quando você coloca intencionalidade no que você faz e a gente tem esse real, pessoas dificilmente está errado. Então, é uma forma aí que eu acho que e tentando, né, chegar no que é possível. Muito bom, Henrique. Eu acho que da minha parte, assim, muito conectada com o que você traz, né? Eu acho que é o simples e o básico. É você se permitir sentir, reconhecer o que você está sentindo, né? E ter sempre alguém para você compartilhar, né? Para você poder resolver a primeira parte, que é você, ter alguém que você confia, não importa quem seja, né? E que possa te escutar e principalmente, eu brinco, te sinalizar quando você não está em condições de tomar decisão alguma. Já é super. E eu acho que para fechar, assim, né, quando eu paro e olho para minha carreira, assim, eu acho que os momentos que eu dei os maiores saltos foi justamente quando eu estava prestes a jogar tudo pro espaço, assim. E eu tive pessoas, né, do meu lado que souberam, né, me segurar e dizer, Aline, você pode tomar a decisão que você quiser, mas você precisa reconhecer que neste momento você não está em condições de. Então eu acho que com tudo isso, a minha mensagem é, acho que todos esses pontos que a gente foi trazendo é sim para trazer consciência sobre o que é crítico para a gente ter claro quando a gente está vivendo um processo de mudança, seja ele que a gente escolheu ou que, mesmo quando a gente escolhe, a gente não imagina tudo que tá, né, tudo que vem pela frente. Mas independente de se foi escolhido ou imposto, né, que você sempre tem alguém que você possa compartilhar. Porque mesmo tendo clareza dessas coisas e tantas outras que você já pode ter aprendido, na hora que a coisa pega e que você sente, né? Os sentimentos falam mais alto e eles podem, inclusive, anular, né? Aquilo que você sabe e aquilo que, né, numa situação normal em que você está em condições racionalmente de tomar uma decisão, você não faria. E aí, lembrando, né? O medo que você comentou em algum momento é extremamente normal e faz parte da natureza do ser humano. E nós temos medo daquilo que nós não conhecemos e não controlamos. Então, a dica final minha é: sempre que você tiver medo, estiver sentindo medo de alguma coisa, e especialmente num processo de mudança, tenta identificar o que é que você não sabe. Qual é a informação que está te faltando? Porque o jeito da gente minimizar esse medo, primeiro, é o que nós acabamos de falar. Tenha pessoas com as quais você pode conversar, abrir o seu coração e que elas não vão te deixar tomar decisões quando você não tem condições de tomar decisão. Mesmo que você conheça muito de mudança, você pode fazer isso. Eu quase fiz isso, né? Mas sabendo da importância de ter pessoas, eu sempre procurei me cercar de pessoas que pudessem não me deixar fazer isso. E esses foram os momentos de maior crescimento que eu tive pessoal e profissional.
E eu só tô dando o meu relato, acho que como um exemplo concreto, mas isso, se a gente for para a literatura, é exatamente o que a literatura diz. Então, medo faz parte, mas nós temos o poder de minimizá-lo buscando a informação que nós precisamos. E temos, né, a obrigação de buscar nos cercar dessa rede de apoio que pode nos ajudar a não tomar a decisão errada no momento errado, quando na verdade você poderia dar um salto ao invés de se afundar às vezes, né? Ou tornar as coisas muito mais difíceis do que elas poderiam ser. Então, acho que aí muito em sintonia com o que o Henrique trouxe, acho que essa é a minha mensagem final. Henrique, de coração, obrigada. Mais uma vez, assim, vários insights, né? E vários aprendizados aqui, parando para pensar contigo um pouco do que a gente vive aí no nosso dia a dia. E super obrigada aí para a galera que esteve aqui conosco. E peço desculpas aí pelo meu imprevisto, mas são as mudanças e as eventualidades que a gente lida no nosso dia a dia, né? Então, obrigada de coração e boa noite para todos. Gente, Aline, super feliz de ter trocado. Grande aprendizado, né? Acho que foi só mais um momento e todo mundo reflexões, qualquer coisa, a gente no direct, feliz em ficar mais ainda. Isso aí, show de bola. Até a próxima.